Pronto. E já estamos no ar. Tá vendo só como o papo aqui rola solto no Sem Censura? Este já é o segundo bloco do dia de hoje. Neste inverno amazônico, um fenômeno tem tomado conta das residências em Belém. A infestação de grilos. Os insetos da ordem Orthoptera têm aparecido aos montes, e principalmente durante e após as fortes chuvas, segundo relatos de vários moradores da capital. Eles são inofensivos, mas o cri, cri, cri que eles produzem podem render noites em claro. Então, muita gente tem feito uma verdadeira caça aos grilos, o que pode ser prejudicial para o equilíbrio do ecossistema. Então, o que fazer para espantar esses ilustres visitantes? Para conversar sobre o assunto, recebemos a entomologista da Universidade Federal Rural da Amazônia, Thelma Batista. Querida, seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada pela UFRA mandar uma especialista desse quilate para conversar com a gente. Por que, professora Thelma, os grilos têm grilado a nossa cabeça? Os grilos têm aparecido com frequência nas residências aqui em Belém. Bom, boa tarde a todos. Esse período é o período dos grilos, né? Eles começam a reprodução, principalmente aqui na Amazônia, de outubro, assim que começam as chuvas. Sim. Outubro, novembro, o final do ano, e vai agora até fevereiro, março, enquanto tiver umas chuvinhas. Então, e esse barulhinho que você está fazendo aí, né, é como se fosse a cantoria do macho, para atrair as fêmeas. Para atrair as fêmeas. É a sedução do macho. A sedução do macho. Só que não é uma cantoria pelo órgão, vamos supor assim, pela boca, né? É uma cantoria feita, a gente chama de estridulação, que é exatamente a fricção da asa com asa, do macho. Interessante isso. Quer dizer que elas não fazem barulho? Eles que são os Eles que fazem, e então ela vai escolher a melhor cantoria. Olha que linda essa história de grilo. Mas olha, eu moro numa região de mata, né? Eu moro ali pelo Curioltinga. E essa é a primeira vez que eu vejo um volume de grilos maior do que do ano passado. Por que isso está acontecendo? Geralmente os grilos, eles ficam nessa parte mais superficial do solo. Debaixo de folha, então áreas que são mais arborizadas, né? Então tende onde fica mais essa primeira camada do solo, que eles ficam assim nas galerias no solo, né? E aí então eles ficam escondidinhos, eles são noturnos, e aí eles começam só essa cantoria já final do dia, lá para as 6 horas da tarde. Por quê? Porque é o período que fica a temperatura mais agradável, né? Então já vai escurecendo, então é quando ele se sente mais confortável para entrar em ação, né? Eles se alimentam de plantas e aí então todo esse movimento começa nesse período, né? Como chegando o nosso inverno amazônico, exato, né? E tem chovido bastante todos os dias praticamente, né? Quando chega aqui esse período, acaba desalojando esses insetos. Ah, perfeito. E aí, o que eles tendem? Aí procurar um abrigo onde está menos chuvoso, apesar deles gostarem de áreas um pouco úmidas, não encharcadas. Então, possa ser que às vezes encharca muito o solo, então acaba desalojando. E aí ele tende a ir então para as casas, procurar um abrigo, um localzinho escurinho, né, onde ele fica escondidinho. E aí o cri-cri só vai aparecer mais à noite, né, que já vai incomodar. Qual é o papel do grilo nesse equilíbrio do ecossistema? O grilo ele está presente nessas partes, no caso da cidade, né, onde estão mais arborizadas, em jardins, etc. Mas eles estão presentes também em áreas agrícolas, né, em viveiros florestais, em áreas agrícolas também. E como eles vivem nessa parte superficial do solo e só saem à noite, eles têm uma função, né? Eles não são, eles ficam nessa parte, então tem a parte de oxigenação do solo, os excrementos viram adubo, né? Então ele faz parte da macrofauna do solo. Na Amazônia só tem essa espécie, a Orthoptera, ou tem outras espécies? Orthoptera é a ordem do grilo. Sim. A nossa espécie muito frequente na Amazônia, que é o grilo preto, a gente chama grilo preto,
é a espécie Grilus assimilis, é uma mais comum também no Brasil. Tem várias espécies, é mais comum essa e fica assim bem mais próximo da gente. Esses animais causam algum tipo de doença para o ser humano? Não, que a gente tem, que na literatura registrado, não. A gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque como à noite ele é noturno, então à noite ele vai, voa, né, se desloca bastante atrás de alimento, etc. Ele pode pousar no lixo, por exemplo, né, no lixo tem as bactérias, pode ter um fungo, que possa ser transmissor de alguma coisa. Então a gente evita mais assim de entrar em contato, mas não que ele venha querer, né, causar algum dano na gente. Não, não. Muito tranquilo o grilo. É verdade que eles estão presentes há milhares de anos no planeta? É. Eu posso dizer que eles são pré-históricos? Olha, pré-histórico, porque assim, eles são, como eles fazem parte do solo, eles ficam mais escondidinhos. Insetos que ficam mais escondidinhos, né, eles se livram mais dos predadores. Na verdade, a classe insecta, no geral, ele está há mais de 300 milhões de anos, né, na face da Terra. Não sei se você, acho que você já viu aqueles capítulos da Bíblia que teve aquelas revoadas na época. Pragas. Exatamente. Então os insetos estão presentes desde essa época. Não sei se na época tinha o grilo, mas as moscas já estavam, os gafanhotos já estavam, tudo nessa época. Provavelmente. Mas eles são essenciais para a sobrevivência dos São. E, inclusive, o grilo na Ásia, ele é proteína pura para várias pessoas, para vários povos. Crocante, exatamente. E aqui no Brasil eu já vi, acho que lá em São Paulo, não estou lembrando a empresa, que tinha de vários sabores, entendeu? Sabor de bacon, sabor de queijo, sabor vários insetos, não só o grilo. Doutora Thelma, muita gente, infelizmente, opta por matar os bichinhos. Isso é recomendável? Não é recomendável, né? O que a gente pode fazer, por exemplo, em domicílios, apareceu o grilo, é você afugentar o grilo. O grilo, ele não gosta muito de odores cítricos. Então, aplicar algum produto que tem odor cítrico, e a tendência dele espanta. Também não gosta da própria citronela, né, que é bem gostoso esse odor. Né, afugenta os grilos, capim-limão. Capim-limão também. Muito bom. Vamos lá, pergunta do público de casa. Rebeca. O Osnival Porto do Marizal pergunta: quais seriam os predadores desses grilos? Predador do grilo, nós temos escorpiões, sapos. A maioria dos sapos gostam de grilo. Quando tem galinha no terreiro, as galinhas também gostam de comer um grilo, né? Então tem esses predadores, passarinhos, vários passarinhos se alimentam de insetos, né? O grilo é um desses. Muito bom. Mais pergunta. O Antônio Carlos, lá do Castanheira, pergunta: com essa explosão da multiplicação de grilos em nossa cidade, não vai aumentar os predadores naturais deles? Olha, interessante essa pergunta. Pode aumentar, sim. Na verdade, na natureza, ela é tudo perfeito. Então, às vezes, quando uma população sobe muito, é porque tem menos predadores. Você entende? Então, por exemplo, talvez, possivelmente, devido às chuvas, os passarinhos alguns circulam, outros já ficam mais escondidinhos, diminui esse, como a gente chama, esse pasto, né? Então, eles não foram atrás dos grilos, por exemplo. Então, quando entra alguma coisa em desequilíbrio, sempre uma população vai crescer mais do que a outra, né? Que a gente chama de desequilíbrio. Excelente. Dentro da cadeia trófica, né? Com certeza. Estão chegando. Algum cuidado especial em relação às crianças? As crianças, sabe que criança é curioso, né? De repente o grilo entra em casa, ela vai querer pegar no grilo, brincar com o grilo, é melhor que não deixe brincar, como eu falei ainda agora para você, que as perninhas pode levar um micro-organismo, né? E além de tudo, a perna do grilo, ela tem como se fosse espinhos, né? Sim. E aí é melhor não, porque pode ferir, então é melhor não ficar brincando muito com os grilos, não deixar não. É verdade que o grilo não pode ficar perto de roupa, que ele sai triturando tudo com essa perninha dele? Aconteceu isso.
Acho que foi lá na Bahia, né? Entrou num guarda-roupa. Nesse caso lá, como é questão de sobrevivência, não tinha folha, não tinha uma folhinha, uma raiz de planta dentro do guarda-roupa. Pronto, então Ele teve que deixá-los comer. longe de qualquer roupa. A senhora falava ainda há pouco sobre a cultura asiática, que é muito comum o grilo ser servido como um salgadinho, como um Isso. petisco. Algum elemento nutritivo que seja interessante ressaltado, grilo? Na verdade, não só no grilo, né? Mas em todos os insetos é a questão da proteína. Sim. É riquíssimo em proteína os insetos. E, inclusive, outro dia eu vi uma reportagem de proteína, né? Sim. Aquele que o pessoal da academia toma bastante. Alguns são de base de insetos, né? Que enquanto, por exemplo, carne bovina tem quanto de proteína? 8%, o inseto tem 60%. Olha, Então, por isso que os asiáticos, né, se alimentam bastante de inseto, não só do grilo, de gafanhotos, então, lagartas. Proteína processado. Exatamente. É muito melhor comer um grilo. Muito Não é melhor comer um grilo, por causa da concentração de proteína. Perfeito, não tem nada misturado que sobrecarregue principalmente o Exatamente. fígado. Quais os cuidados quando os grilos aparecem? Em casa, né? Em casa. O ideal mesmo é afugentar o grilo para que ele volte para o seu território. E também uma das coisas que a gente recomenda é que, por exemplo, na volta da casa, não deixa amontoado lixo, porque é onde ele vai se chegando para se proteger. Sim. Né? Então não deixe lixo, folhas caídas, recolher as folhas caídas. E aí então, para que ele não venha mais próximo dos domicílios. Muito bom. Pergunta de casa. A Thaísa, do bairro da Condor, pergunta: grilos podem ter mais de uma cor? Quais os diferentes tipos? Pode, tem grilo que ele é marrom bem clarinho, tem o nosso aqui que é que a gente chama de grilo preto, ele é bem escurecido. Tem sim diferentes cores. Mas todos eles tendendo assim para o marrom Pra e escuro. preto. Pronto. Isso. Bem, eu lhe identifiquei como entomologista. O que faz esse profissional? O entomologista, na verdade, ele trabalha com os insetos, né? Sim. Trabalha com os insetos. Nós, na universidade, trabalhamos especificamente mais com pragas agrícolas. O grilo é considerado também, em áreas rurais onde tem plantios, como uma praga. Destrói qualquer tipo de plantação ou uma específica? Ele gosta principalmente a gente chama de plântulas, que são como se fossem as plantas bebês, logo que elas germinam, que são suculentas, né, tecido mole. Então ele gosta das raízes, pode se alimentar um pouquinho da folha, mas isso ele gosta de fazer à noite, que a gente não está nesses viveiros. Então, para a gente capturar esses grilos à noite, fazer controle, aí já é umas armadilhas que tem que ser feitas. E como é que tem sido as suas pesquisas ultimamente na UFRA? Alguma em especial com relação ao grilo? Não, ultimamente a gente não tem trabalhado com grilo. Ele gosta muito de horta também, né? Então para a gente capturar o grilo sem ter que usar nenhum tipo de veneno, a gente coloca algumas armadilhas para diminuir esse impacto um pouco dos grilos em áreas de horta. Perfeito. Então, voltando à orientação, apareceu o grilo em casa, volte a recomendar, professora. Exatamente. Apareceu o grilo em casa, a gente faz de tudo para que eles saiam de dentro de casa, né? Para eles não ficarem perturbando a gente com aquele cri-cri-cri durante a noite, que muita gente vai perder o sono, mas que ele não é nocivo aos seres humanos, né? Eles não vão querer atacar as pessoas, né? Morder as pessoas, porque eles mordem literalmente. Né? Mas eles não vão querer atacar a gente. Então a gente afugenta, né, com um cheirinho de citronela, afugenta com um cheirinho de limão, que aí eles vão buscar outros nichos, né? Muito bom. Vamos lá, pergunta. O Nilson da Terra Firme pergunta: então, na verdade, somos nós os errados por estarmos ocupando o próximo ao habitat dos grilos apaixonados, professora? Adorei essa, Nilson. Estava muito inspirado, foi ótima. Na verdade, olha, eu sempre costumo falar, né? A gente que está atrapalhando, né, professora? Não, na verdade, eu sempre costumo falar para vocês que, na verdade, nós somos realmente uns intrusos. Por exemplo, eu digo que eu trabalho com micro-organismos, né, que controlam, inclusive, os insetos.
Então, eu digo, o mundo é dos micro-organismos. Quem é o intruso somos nós. Porque se você pegar um meio de cultura e fazer aqui, ó, só aqui onde a gente está nesse ar, levar para o laboratório, vai crescer um monte de coisa, a gente nem está vendo. Então, o mundo é dos micro-organismos. Né? E como eu falei ainda agora, só tem essa explosão de grilo, por exemplo, como apareceu agora, é por causa que deve ter diminuído com essas chuvas, etc., a caça aos grilos, porque senão estariam em equilíbrio. Mas isso também é normal, porque quando chega o inverno, eles sempre aparecem, porque eles vão ser desalojados do seu local, né, onde eles se escondem, né? Então, eles sempre vão aparecer, com maior intensidade ou não. Muito bom. Professora Thelma, para o público de casa que queira conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da entomologia, conversar com a senhora ou tirar dúvidas com relação aos grilos, tem algum perfil nas redes sociais? Nós temos dentro da universidade, nós temos o Museu Entomológico. O Museu Entomológico ele é aberto a público, nós recebemos muitas crianças, nós recebemos desde do jardim, né, alfabetização até os que já estão dentro de universidade. Nós recebemos excursões para visitar o museu, então está aberto, podem visitar. A gente também aberta a parceria, as pesquisas com qualquer inseto, não só com grilo. E nós temos na rede social o Museu Entomológico. Muito bom. O Museu Entomológico. E só de antemão, brevemente nós teremos o Museu Virtual. Que maravilha. Da UFRA. E a UFRA volta aqui para divulgar. Volta sim. Mais perguntas chegando. O Sérgio do bairro da Condor pergunta, no caso dos cupins, por que também existe excesso deles em épocas chuvosas, como inverno por causa do acasalamento. Oh. É o acasalamento, você vê sempre eles Tudo na por volta amor, das gente. lâmpadas. Olha que coisa linda, a gente precisa aprender com a natureza, né, professora? Aqui na Amazônia, quando chega de outubro até final das águas, vamos supor assim, né, tem muitos insetos. Por exemplo, outro que sai para fazer acasalamento é a saúva. Olha. A formiga saúva, você vê lá, novos salveiros vão ser feitos agora. Eles fazem o acasalamento no ar, né? E aí depois eles voltam para o solo para fazer seus ninhos. Ou, no caso do cupim, da procura a casa da gente também, que faz no forro, né? Faz no forro, faz no... Exatamente. Em vários locais, nos Ninho quadros. de amor é perto da gente. É. Professora Thelma, adorei conversar com a senhora. Volte mais vezes aqui no Sem Censura e leve o recado de que a Rede Cultura de Comunicação é parceira da Universidade Federal Rural da Amazônia, viu? Obrigada pela oportunidade e também, né, assim que precisarem de entrevistas e da gente divulgar as pesquisas da universidade, a gente está pronto também para vir esclarecer e apresentar as pesquisas. Então, olha só, gente, para você que está em casa, vamos romantizar? Ouvir um cri, 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 não vai lá, não vai atrapalhar essa cantada de amor. Não, espanta o grilo para fora e deixa ele procriar, buscar a sua fêmea, né? Para não desequilibrar o ecossistema. Valeu demais. Um beijo no seu coração. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente continua com mais Sem Censura Pará. Até já. Aqui fala Valmir Rodrigues. É sal, é sal, é sal. Eu sou o Gilmar Prete, indivíduo competente. Sou Ivo Amaral.